Então, a gente pensando aqui essa exposição com tantas memórias, né, da nossa relação com as tecnologias, eu escolhi como meu objeto a minha caixa de disquetes. Né? Essa caixa que tem até uma chavezinha, para mim, rememora também aqueles diários, né, que a gente tinha, que fechavam os nossos segredos, mas os meus segredos digitais estão aqui, da época em que eu escrevi a minha dissertação de mestrado, na época que eu estava na graduação e ainda criando a marca todo o material, né, de comunicação visual da empresa Júnior, que eu fiz parte logo que eu entrei na graduação em publicidade. Então, muitos desses elementos que estão aqui nessa exposição fazem parte da minha vida e da minha história com as tecnologias digitais. Então, uma história que eu tenho é como eu tive que gravar a minha dissertação do mestrado em vários disquetes, porque ela não cabia num único disquete. E aí eu tenho aqui escrito, né, na parte do adesivo da frente, falando dissertação, página 1 a 50. Dissertação, página 51 a 64. Né? E você vai daquele grupo em grupo de páginas até caber o trabalho inteiro num grupo de disquetes. Faço Ciências Sociais na Universidade Federal de Pernambuco e agora estou começando o PIBIC aqui na Fundagem com a orientadora da Silene. Esse utensílio aqui me lembra muito minha casa, né, com os meus pais. A gente tinha muito DVD e CD pirata, então a gente meio que guardava e sempre ia assistindo ao decorrer do tempo. Então, às vezes a gente também não tinha condições financeiras de comprar vários, então assistia o mesmo filme o tempo todo, a mesma música. E era muito engraçado. Isso remete à infância. As pessoas vão se lembrando do passado e entrando nesse mundo que é o nostálgico, né? Nossa, lembrei, agora eu tô vendo aqui, eu não percebi, uma câmera, minha tia tinha muito essa câmera. Eu não sei se é dessa, mas é uma que tem um cartucho, que sai a foto, você olha, tem que olhar no sol assim, eu tenho uma luz para poder ver o filme, eu não lembro nem o nome agora. Mas é isso. Meu nome é Ricardo Araújo. Eu sou assessor técnico de um programa de cisternas. Todos os objetos trazem memória afetiva, né? Mas assim, do ponto de vista da tecnologia, né, da ciência da informação, eu olho para a CPU assim, porque eu me lembro que em 1991, mais ou menos, foi quando eu comecei a entender um pouco mais dessa história de tecnologia. Eu trabalhava num local que adquirir um computador naquele tempo era uma coisa assim extremamente nova, né? E eu me identifiquei muito rápido. Naquele tempo não existia nem o Windows, era o tal do MS-DOS. E rapidamente eu consegui dominar a linguagem, eu já conseguia fazer algumas coisas interessantes. Então assim, minha memória afetiva em relação a isso é esse momento, né? De quando eu comecei a trabalhar com o computador. E foi um divisor de água na minha vida, porque a partir daí, apesar da minha formação, eu entrei muito fundo nessa área. Então, eu sou Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e um dos orientadores dessa turma que está concluindo o ciclo agora, né? Trabalhou com tecnologia, a relação das pessoas com a tecnologia a partir da sua geração, né? Então, aí aqui tem um bocado de coisa com que eu lidei, né? Ao longo da minha relação com tecnologia. E tem até tem coisas que estão faltando, que o que está aqui, apesar de ser antigo, ainda é mais moderno do que aquilo com que eu lidei. Por exemplo, disquete, né? Antes do disquete, a gente trabalha desse tipo de disquete, que a gente chamava de disquete rígido, né? Existia um disquete flexível, que era maior, que nem está aqui, né? Quando eu comecei a trabalhar com informática, com computador, eu utilizava o disco flexível, né? CD, né? Aqui tem CD, por exemplo, aqui um CD promocional do Abril por Rock, uma das edições do Abril por Rock que distribui CD, que tem pessoas que nem conhecem CD hoje em dia, mas eu lidava com vinil, né, que é uma mídia anterior ao CD e que nunca deixou de existir e que agora retomou, né? Quer dizer, as novas gerações estão também lidando com uma mídia que parecia uma mídia que já não existia mais. No entanto, existe hoje colecionadores, feiras de vinil e tal. E não tem nem vinil. Então, para vocês verem assim, como isso vai mudando e tem muita relação com a questão geracional, né? Eu estou me referindo aqui a duas mídias que não estão aqui, que são anteriores a mídias que estão aqui e são aquelas mídias com quem
com as quais eu lidava. Eu me senti muito contemplada, porque eu nasci em 99, então eu peguei todas essas transformações, assim, né? Eu via meus primos brincando não, né? Jogando aqueles jogos de menina.com na tela do computador. E aí eles tinham esses disquetes, eles utilizavam e eu era louca pra também poder mexer no computador. E eu ficava, meu Deus, um computador. Eu tenho muita memória afetiva com o DVD em si. É porque minha mãe, ela era empregada doméstica, então ela saiu pra trabalhar. E a gente tinha um aparelho DVD em casa. A gente inicialmente tinha o da minha tia. E aí depois a minha mãe foi juntando dinheiro semanalmente pra poder comprar o aparelho DVD e colocar em casa para que eu e minha irmã a gente assistisse os filmes que tinha. As minhas memórias afetivas foram desbloqueadas porque a gente assistia DVD sempre. E eu não vou dizer pra ti que tinha um filme específico, mas de Harry Potter eu assisti, a gente tinha um DVD piratinha que tinha toda a saga até então. Então a gente assistia quase toda semana, era um looping de reassistir, assim como os filmes da Barbie, da Disney no geral, a gente tinha quase todos os DVDs e a gente ficava assistindo. Minha mãe ia trabalhar, a gente saía pra trabalhar e ficava eu e ela só assistindo DVD. É quase o mesmo modelo do segundo celular que eu tive da minha vida. E aí foi o primeiro que tirava foto e o primeiro que eu conseguia ouvir música e mandava mensagem para as pessoas. O fato de que a gente tinha que apertar várias vezes na tecla para digitar uma palavra. Tipo, o toque da tecla em si já é uma coisa assim que eu acho que essa minha geração de 20 e poucos anos, a gente pegou o finalzinho, mas, por exemplo, a galera do PIBIC, que eles são 18 anos, essa galera mais nova, eles já nasceram com o digital mesmo, o touch. E eles não têm esse toque da tela. Aí eu acho que isso foi um pouco que me chamou a atenção, eu vi lá e fui, digitar de novo como era antigamente. Então, eu sou Cristine Bonfim, pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco. Eu trabalho com bases de dados. A exposição, ela traz muitas memórias afetivas importantes na minha vida. Então, eu adorei a exposição, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista de pesquisa, porque ela faz essa trajetória de quem está ali reviver a sua história. Para mim foi um memorial. O disquete veio muito depois para mim, então as primeiras memórias que eu tenho é com o disquete. E hoje eu trabalho com bases de dados do Ministério da Saúde, utilizando computadores, então a exposição de vocês para mim é muito cara, é brilhante.